A Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Go into the city, and there you will find a donkey tied in a colt. Untie it and bring it to me. If someone asks you, say, the Lord needs it. Vai à aldeia que está de frente a nós, e aí encontrarás uma jumenta presa com um jumentinho. Desprende-a e traga a mim. Se alguém vos perguntar, diz que o mestre precisa. Yes, Master. Sim, mestre. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to the daughter of Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt, and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, e em um jumentinho, filha cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Bendito que vem em nome do Senhor. Who is this? This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. Who is this? This is he. Quem é este? Este é Jesus, o profeta de Nazaré, Galileia. Quem é este? Este é Jesus, o profeta de Nazaré, Galileia. Aleluia, Aleluia, Hosanna. Aleluia, Hosanna. Aleluia, Do crescimento, The mesmo, do Lord has alargamento. spoken about this month is a month of enlargement, of growth. E hoje eu quero tomar como exemplo a história e a vida de um homem que eu chamo que é a vitória do improvável. I want to speak of a man which is the victory of the most improbable person. Por favor, pode fechar essa porta aí. Essa corrente de ar não faz bem. E antes de tudo, eu queria que você prestasse atenção para essa frase. I would like you to pay attention to this Não phrase. sei se em alguma vez na vida eu ouvi alguém, como o mundo já existe há muitos milhares de anos, As the word é exists for possível que many alguém já thousands tenha of escrito years, essa frase, it is possible that someone has used mas this phrase. veio à mente e eu coloquei aqui. So it o came seguinte. to me and I wrote it down. Tome nota disso. Take note of O this. sucesso de uma pessoa The success of a não se person, mede pelo dinheiro que tem, it's not measured by the amount of money it pela fortuna possesses, que acumulou by the fortune ou it has pelos bens que ela accumulated, possui. or by the properties
that it mas sim attains, pelos objetivos que essa pessoa conseguiu alcançar durante a sua vida. but by the objectives that the person was able to achieve during its Eu vou lifetime. repetir. O sucesso de uma pessoa The success of a person não se mede pelo dinheiro que tem, cannot be measured by the amount of money pela it fortuna possesses, que acumulou, by the fortune one has ou pelos accumulated, bens que conseguiu, or by properties it has mas acquired, sim pelos objetivos but by its que essa objectives pessoa conseguiu alcançar na sua that vida. this one person was able to achieve. Abra in his life. comigo a palavra do Senhor, Open your Bibles, the word of the no Lord, livro de Juízes, in the book of Judges, no capítulo 6, e me acompanhe chapter aqui 6. numa narrativa muito interessante sobre um homem que talvez nenhum de nós escolheria, About a man that probably none of us would have chosen, mas Deus escolheu. but God has chose him. A história dele começa desde o versículo 1, Starts on verse mas 1, nós queremos começar a ler a partir do verso 11, but you want to read from verse inicialmente 11 do 11 até o onwards 14. until the 14th. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. And there came an angel of the Lord and sat under an oak, which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abiezrite. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. And his son Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. Então hoje o Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, Mas thou Gideão- mighty man of valor. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? And where be all his miracles which our fathers told us, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. But now the Lord hath forsaken us and delivered us unto the hands of the Midianites. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? And the Lord looked upon him and said, Go in thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent thee? Observe que bem no versículo 11 está o anjo do Senhor. On verse 14, we see the Verso term 11. angel of the Lord. No verso 11 está escrito: Então o anjo do Verse Senhor. 11, and there came an angel of the Lord. E aqui no verso 14 diz: Então o Senhor. And then on verse 14, it says, and the Lord. Então nós podemos já concluir que era uma aparição de Deus. So we can conclude that this was an apparition A from história de God. Gideão é uma das mais impressionantes e inspiradoras histórias que podemos encontrar na Bíblia. The story of Gideon is probably one of the most impressionable stories in the Bible. Ela demonstra como Deus pode usar qualquer pessoa, It shows us how God can use any person independentemente das suas fraquezas e limitações, without taking into account its weaknesses and limitations para realizar grandes feitos. in order to accomplish great feats. Se você observar os homens da Bíblia, If you observe the great men of the Bible, a maioria deles você não vê a sua origem. many of them you don't see his origins. Você só vê o momento em que Deus chama aquela pessoa. You just see the moment where God calls the person. A história de Gideão, portanto, no caso de Gideão, Deus escolheu um homem comum. In the case of Gideon, he called a common man. Ele era um lavrador, um agricultor, ele era um farmeiro. He was a farmer, he was an agriculturer. E Deus o escolheu para liderar o povo de Israel numa batalha decisiva contra um numeroso exército. And he called to fight a decisive battle against a numerous army. Eu, quando estudei esse assunto e eu vi o primeiro comentarista colocou 135 mil, eu fiquei assim um pouco em dúvida. When the commentator
mentioned 135,000 Mas depois eu men. fui ver que isso aí está escrito na Bíblia mesmo. It is indeed written in the Bible. He stood against 135,000 men. Essa narrativa não apenas revela o poder de Deus, mas também nos ensina sobre fé, obediência e dependência total do Senhor. Essa narrativa This narrative, não apenas revela o poder de Deus, and not only reveals the power of God, mas também nos ensina acerca da but it fé, teaches about faith, obediência obedience, e dependência and total do dependence, Senhor. complete dependence on God. Vamos ao texto bíblico agora do verso 1 até o verso 6. So let's go from the biblical text that starts in verse 1 to Por verse isso que é 6. importante trazer a Bíblia. That's why it's important to bring your Bible. Você passa a semana toda sem ter chance de você pegar na sua Bíblia. You spend the whole week without a chance to Houve um touch your tempo Bible. em que os cristãos protestantes eram chamados de Bíblias. There was a time where Protestant Christians were called Eu lembro Bibles desse tempo que eu fui chamado de Bíblia. because they used to call me a Bible. I Eram remember that chamados de time. Bíblias, de aleluias They called me Bibles, e outros hallelujahs, nomezinhos não muito assim favoráveis. and many other names not Mas very parece que nós favorable. resolvemos esquecer as Bíblias. But some of us have forgotten our Bibles. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. And the children of Israel did that which was evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of the Midians 7 years. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. I'll tell, Eu estou Saying to the conversando brothers, aqui com o pastor Júnior. I'm Nós talking vamos to Pastor adquirir Junior. um programa, We're going to get a program. que eu já vi isso em outras igrejas. I've seen it in other A hora que churches. a gente menciona aqui o versículo, When we mention the já vai name, aparecer aqui atrás. the verse will Isso appear vai at the back. facilitar muito. This will make it easier. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. And the hand of the Midian prevailed against Israel, and because of the Midianites, the children of Israel made them the dens which are in the mountains and caves and strongholds. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam. And so it was when Israel had sown that the Midianites came up, and the Amalekites and the children of the east, even them that came up against them. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. And they encamped against them and destroyed the increase of the earth, till thou came unto Gaza and left no sustenance for Israel, neither sheep nor ox nor ass. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. For they came up with the cattle and their tents, and they came as grasshoppers for the multitude, for both they and their camels were without number, and they entered into the land to destroy it. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. And Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel cried unto the Lord. E você vai ver que depois dessa parte em que diz que eles clamaram ao Senhor, When you see in this part what they cried os unto versos the Lord, 8, 9 e 10, verses 9, 8, and 10, diz que Deus mandou um profeta falar com eles. and sent them a prophet to speak Então, to them. sempre houve profetas para trazerem a palavra de Deus ao seu povo. There were always prophets that brought the word of the Lord unto the people. Nós não sabemos quem foi esse profeta. We don't know who the prophet Ele é um dos was. anônimos de Deus. One of the anonymous of God. Possivelmente era de uma dessas 3 tribos, Efraim, Manassés, Gade, quem sabe Azer, qualquer uma dessas 4 tribos. Perhaps one of the 4 tribes, Manasseh, Mas ele Asher, veio e ele falou ao povo de Israel and he came and spoke to the people por of que Israel. razão eles estavam sofrendo. For what reason were they suffering? E aí agora então começa a história de Gideão. And now comes the story of Gideon. Mas antes de entrar, eu tenho aqui uma pergunta que me veio à mente nesses dias.
I have a question that came into my mind these days. Como foi possível How is it possible que povo chamado e escolhido por Deus that a people called by God para vencer e dominar to win and overcome acaba sendo dominado e tendo que se esconder e viver em covas e cavernas? could be overcome and ended up living in caves and caverns? Se você lê o texto, If you read the text, portanto, você vai perceber you will notice que o texto que nós lemos anteriormente, the text that we read previously isso está no capítulo 6, verso 2, on chapter bem 6, no verse final do 2. verso 2, At the end of verse 2, eles fizeram para si nas montanhas cavernas e covas para se esconderem. the children of Israel made them the dens which are in the mountains, the caves and Quer dizer, o strongholds. povo de Deus tinha que viver agora em buracos, So the people of God tinha que viver escondido. were living in holes, hiding. Um povo chamado para ser vencedor. A people that was called to be conquerors. O que será que leva a isso? What takes them to that É level? por isso que Deus disse aqui para eles, That's why nos God versos told them 8, 9 e 10, on verses 8, 9, and 10, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. from Egypt and brought you forth out of the E house vos of bondage. livrei da mão dos egípcios And I delivered you out of the hands of the Egyptians, e da mão de todos aqueles que vos oprimiam. and out of the hand of all that oppressed you, E os tirei de diante de vós. and drave them out from before E you, dei a vocês a terra deles. and gave you their land. Eu sou o Senhor vosso Deus. I say unto you, I Não am the Lord temais your os God. deuses dos amorreus, Fear not the gods of the Amorites, em cuja terra habitais. in whose land you dwell, Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. but you have not Então, obeyed observa my aqui que o voice. problema de Israel So you observe that the problem of era que eles Israel deixaram de ouvir a Deus was that they stopped e eles listening então to God, passaram a adorar os deuses das terras. and they went on to worship the gods of the lands. E vamos falar sobre isso hoje. And we're going to talk about that today. Primeiramente aqui vamos ver a chamada de Gideão. So firstly, we're going to see the calling of Gideon. Gideão era um simples agricultor. Gideon was a simple Eu estive agriculturer. estudando um pouco a história da família dele. I was studying the history of his family. O seu pai, Joás, His father, o Joash, chefe dessa clã era um nome assim bem difícil, era Abiés, o nome dele. the name of the head of the clan, his name was É Abiez. o mesmo que Abias. The same as would be in Abiez. Era uma família pequena e pobre. It was a small and poor Manassés family. era a menor tribo de Israel. Manasseh was the smallest tribe of Israel. E, portanto, essa família de Abias, Therefore, this family of da onde Abiez, saiu Joás, pai de Gideão, where Joash, father of era Gideon, uma família muito pequena e muito pobre. was a small family, very, Então, não very é o poor. tamanho da tua casa que faz diferença. So it's not the size of your house Não é a that makes the herança family, familiar que faz diferença. or your family inheritance that Hoje makes as the pessoas dão difference. muito valor ao nome. Né? People give way too much value Então, on the talvez não name, tanto aqui na África, perhaps not as much in mas Africa, nos países europeus, in principalmente. European countries. Se você vê o nome dos príncipes, If you see the name of the princes, alguns têm 12, 13, 14 nomes. some of the royal family have up to Eles dão 14 muito valor a names. isso aí. They give so much Isso para value Deus for não that. vale nada. And this means nothing to God. Tijolo para Deus não vale nada. Bricks are worth nothing to God. Cimento, concreto não vale nada. Cement and concrete mean Ouro, nothing to prata, God. carros não vale nada. Gold, silver, cars mean Deus está nothing to olhando para God. ti como você God está is agora. looking at you as you are. Então esse Gideão ele era um simples agricultor de uma das menores famílias. So Gideon was a simple agriculturer, one of the Quando smallest apareceu families. para ele o anjo do Senhor So when the angel of the Lord appeared unto e him chamou para ele de valente. and called him a valiant man, E qual era a valentia dele?
What was his valor? Ele estava malhando o trigo no lugar usado para pisar uvas. He was thrashing wheat in the winepress. E isso é muito interessante porque eu sei o que é malhar o grão. I know what it means to thrash the Eu wheat. já fui plantador também. And I was once a farmer, E eu plantei arroz. and I planted rice. E quando você colhe o arroz, quando você é um pequeno plantador, And when you're a small farmer, e and você you não tem maquinário harvest para isso, the rice, and you don't have the machinery to então do so, você colhe o arroz, so you você põe para secar ao sol, collect the rice, depois you você vai leave com it uma to dry vara. in the sun. No nosso caso, punhamos assim um plástico no chão, We would lay plastic on the colocávamos floor. ali, portanto, os cachos do arroz, We would leave the rice in the que era branches colhido à there. mão, It was e harvested by depois de hand, seco, com uma vara, você vai batendo ali, and then with the rod you que é beat para it saltar o grão da haste que a gente está preso. so that the grain can come out. Eu sei que é isso porque eu fiz isso. I know this because I've done it. Eu sei o que é plantar o arroz, I know what it means to eu plant sei o que é rice, colher o arroz à mão, to harvest rice by hand. e então aí você ainda tira ele assim, do galho principal, tira aquelas peças menores, So the smallest branches, e you depois take it então out from the main isso branch, está seco, and you verify that it is você tem indeed que bater dry. nele, Then you have to thrash chama-se it, malhar. and that means Malhar to o thrash, trigo, malhar to a thrash the cevada, wheat, malhar o to thrash, arroz. the rice. Esse é trabalho do agricultor This pobre. is the work of a poor Hoje tem maquinário agriculture. para tudo. Today we have machinery for that. Daqui a nada o arroz já vai sair do campo descascado, brunido, pronto e ensacado, já pronto para ser vendido. Nowadays, the machine comes, takes the rice, puts Mas it não in the era bag, o caso all in de one Gideão. process. But that's not the case of E então, Gideon. como ele sabia que os midianitas vinham para roubar toda a colheita, He knew that the Midianites would come and ele teve o steal their cuidado de grain. levar o seu trigo para o lugar de pisar as uvas, que era um tanque de pedras. So he would take his wheat into the Ele tank of estava the wine malhando o press, trigo ali dentro, mostrou and he would prudência. thrash it inside there. It shows prudence. Ele era um homem prudente. E He's Deus a prudent man. viu nisso que ele era um homem valente, portanto. He was then a valiant man. Mesmo se sentindo completamente inadequado, Even though feeling quite inadequate, Gideão aceitou a missão de libertar Israel. Gideon accepted the mission to Porém, free desde o Israel. começo, But Deus from lhe mostrou que a vitória não viria porque ele era especial, the beginning, he didn't show that the victory mas would sim come porque because he was Deus é special, especial. but because God himself is special. Antes de nós prosseguirmos nisso aí, Before we go forward on eu this, quero falar para vocês num ponto muito importante. I want to talk about a very Até important que ponto as point. nossas tradições familiares podem ser um embaraço hoje na nossa vida? Until when our family traditions can be E antes de você prosseguir avante, a stumbling block in antes de our você lives. começar a caminhar, Before we go forward, você começar a caminhar o caminho da vitória, before we walk the walk of victory, e o mês de abril será o mês da vitória. and the month of April shall be the Quantos podem month of dizer amém? victory. How many can say amen? Diga amém. Say amen. Eu creio I que believe o mês de abril that the month of será o mês April da minha vitória. shall be the month of my Antes de victory. você entrar nesse caminho da vitória, Before you walk você the walk of precisa victory, romper com as tradições do passado. you need to break free from the traditions of the Então, past. se você continuar com a tua Bíblia aberta, So if you maintain your Bible open, você vai ver no mesmo capítulo 6, you'll see in the same chapter dos 6, versos 24 até o verso 28, verse 24 onwards, algo muito interessante. something very interesting. Eu vou com a minha Bíblia aberta aqui também com você. I've got my Bible open here, and you can follow there behind. Hey? Can you see? Amen. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou o Senhor é paz, e ainda é até o dia de hoje que está em Ofra dos Abiezritas. The Gideon built an altar there unto the Lord and called it Jehovah Shalom. Unto this day it is yet Ophrah E of the Abiezrites. aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. And it came to pass that the same night that the Lord said unto him, take thy father's young bullock, and the second bullock of 7 years old, and throw down the altar of Baal that thy father hath, and cut down the grove
that is by it. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. And build an altar unto the Lord thy God upon... É aqui. Mexem nas coisas aqui. Desliga o que não está sendo usado. Nas nossas lutas do dia a dia, muitas vezes não damos conta que a origem do nosso problema não está nos erros dos nossos pais. In our daily fights and strifes, we need to understand that Nem sempre not always a origem do nosso problema the origin of our não problems está apenas nos erros dos nossos pais, is in the mistakes of our fathers, mas em nós mesmos. but in ourselves. Quando nós fechamos os olhos para aquilo que nós sabemos que existe. When we shut our eyes to that which Quando is there. você não faz nada para interromper esse problema que está na tua casa há anos. When you do absolutely nothing to stop that problem that's in your household for Houve years. uma altura em que eu orei a Deus muito acerca disso. I prayed to God at a certain time in my E life Deus me about it. levou a ver na sua palavra algo sobre os espíritos familiares. And God showed me in His Word something about Preste familiar atenção para spirits. isso. Preste atenção Pay para isso. attention to this. Espíritos familiares. Familiar spirits. Espíritos que estão nas famílias há séculos. The spirits that work in families through Eu centuries. conheço famílias aqui I know families here. e quando morre alguém, um dos mais velhos, When an elder dies, eles escolhem alguém da they família choose one person in the para family receber a tradição daquela to pessoa. receive the tradition of that person. Eu sei disso. I know this. Eu já acompanhei isso aí. I have followed this E outras práticas pecaminosas. and other sinful practices. Toda tradição pecaminosa você tem que tirar da tua vida. Every sinful practice you have to take it out of your life. Gideão, ele cuidava da sua casa, tá certo? Gideon took care of his Mas household, ele sabia que seu pai era um idólatra. but he knew his father was an E idolater não fazia nada. and did absolutely nothing. Então preste atenção que ao falar com o anjo do Senhor, So when he spoke to the que angel no of the caso Lord, aqui é o próprio Deus, which is in fact the Lord Gideão himself, fez a ele duas perguntas. Gideon asked him two questions. E essas perguntas estão no versículo 14 do capítulo And 6. it is on chapter 14, verse 14 of chapter A 6. primeira pergunta foi: The first se question o is, Senhor está conosco, por que todos esses males nos têm alcançado? verso 14, né? É a primeira parte. And the Lord look upon him. Não. É o verso 15, não é isso? Não, 15. É o 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? And where be all his miracles which our fathers told us? Então Gideão estava tão assim acostumado com a idolatria do seu pai. So Gideon was so accustomed to his father's Ele idolatry. próprio talvez não fosse idólatra. Perhaps he was not an Você idolater. mesmo pode ser que você não seja aquilo que os teus avós, ou que a tua tia, ou que aquela mais velha, ou mais velho é na tua Perhaps casa. you are not like the elders of your family, that auntie, that uncle. Mas você não faz nada para poder mudar isso. But you also do nothing to change that E você character. esquece que quando você nasceu, And you forget that você when you nasceu were naquela born, família, you were born in that e family. você, quando criança ainda, And while as a child, você foi submetido a cerimônias. you were submitted to ceremonies. Aí vem agora uns espertalhões da igreja. Now we have some very Ah, clever o sangue people de in the Jesus church. limpa tudo. Oh, the blood of Jesus limpa cleanses tudo. from all. Yes, it Mas does. meia verdade não é a verdade But toda. half truth is not the Porque whole você truth. precisa renunciar a isso aí. Because you have to Você tem renounce que it. renunciar ao teu passado. You have to renounce Você your past. tem que quebrar toda a maldição You familiar. have to break the family curses.
Um dia eu estava ministrando numa conferência de pastores. I was ministering in a conference Esse of não era o pastors, assunto. and this was not the E main de repente subject. foi lá um desses bonitões da fé aí, And one of these pretty men of faith que went acha que there ele é o tal da palavra. because they think they own the Agora truth. essa coisa de libertação. Oh, this thing about É deliverance. coisa blu, 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 porque tu tem que ser liberto. Ah, because everyone needs to be delivered. E eu estava debochando disso aí. And he was making fun of deliverance. Não deboche disso. Do not make fun É of por isso que a deliverance. igreja está cheia de And this gente is why the que church está oprimida. is filled of people that are being Porque oppressed o problema, a raiz do problema está lá no passado. because the root cause of the problem is in the past. E Deus disse para Gideão, And God told Gideon, é como se dissesse, olha, eu não vou responder a tua pergunta I'm agora, not going to answer your question now, mas tu vais fazer assim. but you will do this. Tu vais pegar dos bois do teu pai. Vamos ler de novo juntos, irmãos? Aquilo que eu li antes para vocês. Let's Versículo read together. 25. Verse Porque 25. logo depois que Gideão oferece um sacrifício chamado libação ao Senhor, When he offers the sacrifice, this offering unto the Lord, e nós sabemos que o sacrifício foi aceito porque o Senhor queimou o sacrifício. we know the sacrifice was accepted because the Há uma Lord diferença entre burned the você, sacrifice. entre você queimar o sacrifício There's a difference between when you burn the e Deus sacrifice, receber e Ele próprio queimar. when God himself accepts and he O burns. primeiro sacrifício feito quando o tabernáculo foi inaugurado, The first sacrifice when the tabernacle diz was que veio fogo no céu inaugurated, it says that fire came down from e heaven queimou o sacrifício. and burnt the sacrifice. Quando Elias lá no monte When Elijah orou ao in the Senhor, mountain veio prayed fogo unto do céu e God, queimou o fire sacrifício. came down from the mountain and burnt the sacrifice. Então diz aqui no verso 21, And it says in verse e o anjo 21, do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. and the angel of the Lord put forth the end of his staff that was in his hand and touched the flesh and the unleavened cakes. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne. And there rose up fire out of the rock and consumed the Interessante, flesh. O fogo não veio do céu, The fire did not o come fogo down from veio da heaven. rocha. The fire E a came rocha from the aponta rock. para Cristo. And the rock Mas points saiba disso aí. to the Então Christ. Deus aceitou o So sacrifício. the Lord accepted the sacrifice. Deus viu que Gideão não se preocupou em dizer, Senhor, que bom que eu fui escolhido por ti. Gideon wasn't worried about the fact Agora that eu he vou was jejuar e chosen by orar. God. Now I'm going to Eu pray and vou agora fast. para a escola bíblica. I'm going to go to Bible Eu school. vou ser doutor na palavra. I'm going to be a doctor in the Não. word. No. Ele disse assim, olha, He said, por favor, listen, espera, eu wait. quero te dar alguma coisa. I want to give you something. Eu quero oferecer alguma coisa. I want to offer you something. Então ele disse assim para ele, ó, And he said unto him, no verso 19, on verse 19, eu te peço que não saias daqui até que eu venha e traga o meu presente e ponha diante de ti. and Gideon went in and made ready a kid. Verso Ah. 19. Depart not hence, I pray thee, until I come unto thee and bring forth my Ele nem present falou em and set it sacrifício. before thee. He Ele didn't falou, talk ele falou about de uma sacrifice. oferta. He talked about an offering. Aqui, essa palavra aqui é oferta. It's a gift. Não era um sacrifício, era uma oferta. It wasn't a sacrifice. It was a E gift. o anjo disse, ok, eu vou esperar. And the angel Veja said, como Deus olha will para a wait. nossa oferta. and see how God looks Como at our Deus se gift. agrada da nossa atitude. ao How ofertar. God is pleased by our offerings. E agora tem aí os outros sabichões da Bíblia And we have other very wise men in querendo the matar o Bible valor da oferta. trying to kill the worth Querendo of the tirar a offering, essência da oferta. taking away the essence of Pregando the contra a offering, oferta na igreja. preaching against offering in the church. Preste bem atenção, porque isso aqui é sinal dos tempos. Because this is a sign of E the Deus end disse, times. ok, era Deus que estava lá. God was there. Eu vou esperar a tua oferta. I will wait. Aí ele trouxe, ele preparou um cabrito So he went in and made ready a e bolos kid asmos and an ephod of flour, making 11 de um efa de cakes, farinha, mais ou menos aí como 8 quilos de farinha. about 8 kilograms of wheat E flour. pôs a carne num vasilhame. The flesh he Isso put não in a foi coisa de basket. meia hora, não. It wasn't Ele teve que matar um cabrito, a half an hour ele job. teve que limpar o He had to cabrito, kill the goat, ele teve que cozinhar a carne. clean the goat, boil the meat. Sabe o que isso quer dizer? You know, Deus está esperando pacientemente pela nossa oferta. God is patiently waiting for our offering.
Ele espera para a nossa oferta. And he's waiting Ele for tem our gift. desejo disso aí. He desires to see it. E então Deus esperou. E quando ele chegou, And when porque he agora arrived, o momento não era de Gideão, o momento era o momento de Deus. now the moment was a moment O of que é que Deus God. disse para ele? And what does God say unto him? Olha, pega a carne e os bolos e os põe sobre a penha e derrama o caldo em cima. Take the flesh and the unleavened cakes and lay them upon this rock. Se você vai queimar alguma coisa, If you're going to boil, você vai burn jogar água em something, cima? are you going to put water on top of it? Não, né? Não. Claro que não. Você põe algum Obviously combustível na lenha para facilitar o You fogo, né? put even some Mas não fuel tinha on lenha, it. não. But there was Mandou no, colocar sobre a rocha. he just said, put it on the rock. Mandou pôr a oferta sobre a rocha. Place the offering upon A the nossa rock. oferta não é para homem. A Our nossa offering is oferta é not para a for rocha, men. que é It's Cristo. for the rock which is Isso muita Christ. gente não presta atenção. And people don't pay attention to E this. dá uma oferta aí mesquinha, uma oferta de sobra, de resto. And they give a very miserly offering of the Toda leftovers. mensagem eu vou falar sempre, sabe que eu vou falar sempre de oferta? I'm going to talk about offering always. Porque o meu Deus, quando ele instituiu o culto a Because when ele, my God instituted the service unto him, ele não colocou piano, he didn't put the não piano colocou bateria, or não drum colocou set guitarra, or guitars. não colocou nada. He didn't play any Ele colocou o instruments. altar e oferta. He put altar and offering. Então o nosso Deus não mudou. So our God hasn't changed. Põe na rocha Place it on the rock. e joga o caldo em cima. O Gideão não Pour entendeu nada. the broth upon it. O Gideão não entendeu Gideon nada. didn't understand it. Mas aí ele foi e tocou com o seu cetro. Aquele é o cetro de Deus. Then the angel of the Lord touched it with his Essa staff. vara é o cetro de Deus. The staff is the scepter E of na Bíblia God. você vai ver que quando o rei apontava o cetro para alguém, And you see in the Bible that when the aquela king pessoa pointed the estava sendo scepter, recebida na sua presença. that person was being accepted Quando in Deus his aponta o presence. cetro para a tua When oferta, God points the ele está staff at recebendo a tua you, oferta. He's accepting your offering. Você pode dizer amém por Can you isso? say amen? Ele está recebendo a tua He oferta. is receiving your offering. E aí ele tocou And he touched it. e não veio fogo do céu. And no fire came Saiu down fogo from da heaven. rocha. The fire came out of the rock. Aleluia. Isso é coisa maravilhosa. This is Isso a é beautiful revelação. This is O fogo revelation. saiu da rocha. The fire came out of the rock. Moisés viu sair água da rocha. Moses saw water coming Gideão out viu of the sair rock. fogo da rocha. Gideon saw fire come out of the rock. Deus é maravilhoso, irmão. God is marvelous. E então, Therefore, antes de responder ou dar qualquer outra orientação para o Gideão, o Senhor fez que ele que Gideão visse a idolatria na casa dele. so first thing that God does is shows Gideon the idolatry in his household. Estava cheio de comportamento idólatra, pecaminoso na casa dele. Too many type of behaviors Porque o that pai dele era um adorador de Baal. lead to idolatry. For his Ele tinha father um was an bosque idolater. para o Baal. He had a Ele tinha um whole altar para o Baal. altar and trees planted for Baal. E Gideão sabia disso. And Gideon knew this. Quem sabe até ajudou o pai ali algumas vezes. Perhaps even helped his Você father. sabia at que times. fechar os olhos para não confrontar as tradições da família não agrada a Deus? You know, when you don't confront the traditions of your family, Só depois que ele fez it isso, doesn't please God. é que Only ele after he did estava this minimamente preparado is that he was a little bit para better aceitar prepared o desafio de Deus. to accept the challenge of God. Então Deus disse para ele, olha, reúne o povo. And then God told him, gather the E people. ele então tocou a trombeta So he blew the trumpet. e, apesar de ser uma pessoa assim, sem muita expressão, Though he had not much an expression unto him, inclusive os estudiosos, Deus disse que ele era um homem baixinho. the scholars, they say that he was a very short man. Interessante que Deus gosta de usar os baixinhos, né? It's good, interesting that God likes to use Para short derrotar os people grandalhões. to destroy the great. Ele diz que diz ainda eles que ele era baixinho e feio. They say that he was short and Tadinho ugly. do Gideão, né? Shame. Mas Deus deu a ele, ó, alguém gostou lá atrás e deu glória a Deus. That was feio. Irmãos, vejam só que o pai dele era tão idólatra His father was such an idolater. que o nome Gideão quer dizer valente, quer dizer vencedor. Gideon means mighty man, Guerreiro. warrior. O seu pai o chamou de Jerubaal.
his father called him Jerubbaal, filho de Baal. the son of Baal. Isso é muito mal, né, irmãos? This is very Mas ele não bad. deixou. Eu já falei aqui isso aqui domingo passado. I spoke about O teu this. nome não te identifica. Your name does not give you an identity. Não importa que o teu nome, a origem, o significado do teu nome. The origin and the meaning of your name Importa o que Deus does vai not fazer matter. contigo depois What disso. matters is what God is going to make it. with you. Você pode ser um Jabez, You can be a você pode Jabez, ser um Obed-Edom, you can be a Obed Edom, você pode ser... Como era o filho de Jonatas? Quem lembra a primeira mensagem que eu peguei? Mefibosete. the son of Jonah, Mephibosheth. Você pode ter qualquer nome sem significado grande. You may even have a name Você without a pode great mudar a meaning, história do teu but nome. you can change the story of your Basta name. você aceitar o desafio de Deus para a You tua just have vida. to accept the challenge of God. in Então your a life. Bíblia é um livro fiel e diz assim: então Jerubbaal, que é Gedeão, 7:1, 7. se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte pelo outeiro de Moré. E o Senhor a Gedeão: muito é o povo que está contigo. Then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them, by the hill of Moreh in the valley. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many. Eu espero que aqueles que não estão em jejum tenham tomado um bom pequeno almoço. I hope those who are not fasting will at Que eu least só had a estou good... começando agora que good breakfast. eu vou começar a mensagem. Now I'm starting to preach. Aleluia! Então, glória a Deus. Muito bem. E disse o Senhor a Gedeão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. The Versículo Lord said 2. unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vaunt themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. Se nós formos ver 32 mil contra 135, é pouquíssima gente. If we see 32,000 against 135,000, is indeed not much. Apesar de que o Senhor tinha dito que cada um deles poderia vencer 7 ou 10 dos seus inimigos. Even though the Lord said that one would be able to fight against 7 or 10 enemies. Que isso está lá, inclusive, nas bênçãos, né, que nós não lemos na última Santa Ceia, Yeah, it's included in no the capítulo blessings 28 de on the chapter of Deuteronômio. 28 of Deuteronomy, E which por we um cannot caminho read. sairão contra ti, mas por 7 fugirão de ti. You know, one way shall they come against you, but 7 ways they Isso shall indica que flee eram from 7 you. pessoas, portanto. Mas Deus diz assim, é muita gente. 32 mil é muita gente. 32,000 is still too many people. Faz assim, ó, diz que a batalha vai ser muito dura Now tell them that e que as pessoas que têm alguma dificuldade, quem sabe casou agora, The tá fight com medo de will be- morrer, pode will voltar be para casa. difficult and they will go back home. E aí 22 mil voltaram para casa. And 22,000 people went back home. Ficaram 10 mil, So they were left with que já 10,000, era ainda muito menos. which is still little. Agora era um para vencer 13 inimigos e meio. So 1 against 13 and a half. E as pessoas dizem que eram medrosas, eles não eram bem, talvez fossem pessoas assim que não estavam prontas para enfrentar. The Bible calls them cowards, but Então, perhaps they were depois just que not ready to Deus viu confront isso them. aí, After God saw that, diz assim o Senhor aqui no verso 4. on verse 4 Ainda- the Lord says, Ainda muito povo está aqui. Leva-o até as águas e ali eu vou provar. E aquele que eu disser, sim, esse irá contigo. and the Lord said unto Gideon, the people are yet too many, bring them unto the water, and I will try them for thee there. And it shall be that of whom I say unto Verso thee, 5. E fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe ao cão, esse porá à parte. Porém, aquele que se abaixar de joelhos para... assim também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. So he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth of the water with his tongue, as a dog lappeth, him shalt thou set by himself.
Likewise, everyone that boweth down upon his knees to E drink. foi o número do que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. And the number of them that leapt, putting their hands to their mouth, were 300 men. Eu But já vi all the muita rest of the confusão people acerca bowed disso down aqui. upon their knees to drink water. Ah, mas aqueles que se abaixaram e lamberam foi mais rápido. But those that went down like a dog and Aqueles que drank the meteram a mão water na were quicker. água foram mais lentos. Those who cupped the water to drink were too slow. Mas quem bebe água abaixado lambendo não é pessoa, é bicho, é animal. So he who drinks water like an animal is not a person, is an animal. As pessoas põem assim e bebem, não é assim? E Deus viu isso People aí. cup the water into their hand E and entre drink. 10 mil, And out of 10,000, 9.700 se abaixaram e enfiaram a boca na água e lamberam lá dentro. E foram rejeitados. and they were rejected. E agora só tinha 300. Now there are only Se 300. com 32 mil já era difícil, If 32,000 it com was 10 mil difficult, praticamente impossível, 10,000 would have been com impossible. 300 não tinha chance. With 300, Por isso é que é a vitória do there was improvável. no chance. So this is the victory of those Quando who tudo estiver are contra not você, able. When everything is quando against you, tudo estiver contra você, when everything is lembre against de you, uma coisa, remember this: o teu Deus está contigo. your God is with you, E você foi chamado para ser vencedor. and you are Você called não to be foi a conqueror. chamado para ser um derrotado. You are not called to be defeated. E então Deus criou uma estratégia. So God brought a strategy. Gideão, é o seguinte, com 300 não dá para você enfrentar ninguém em campo aberto. With 300, you can't fight Vai in the open dividir em field. 3 esquadrões. But if you divide them into 3 squadrons, E então você vai estar com um esquadrão e mais 2 e vocês vão fazer assim, vocês vão levar um you will cântaro, take a jar, vocês vão levar uma trombeta, you take a trumpet, e dentro do cântaro você vai ter uma tocha acesa. and inside the jar there will be a flaming torch. Não tinha espada. You didn't have swords. Não mandou levar espada, You didn't take nem them to arco, take nem swords flecha. or Então agora ficou mais complicado ainda. a bow and arrow. Somente 300 pessoas, 300 people, sem espada no sword, na mão, né? Mas apenas uma trombeta e um cântaro com trumpet. com uma tocha. with a jar and a torch inside of it. E o que eu acho interessante, irmãos, And what I find interesting, é que eu estive vendo hoje I was looking at it algo today, que é muito interessante which is very interesting. no momento em que Gideão vai, portanto, começar a guerra. When he starts the war, No versículo 17 on verse 17, está algo que até hoje eu estou vivendo isso. Eu fui estudar esse assunto. today I went to Até study. hoje, todos os oficiais das forças de defesa de Israel, Until today, all the officials of the defense quando eles recebem of Israel, treinamento when they receive training daquele oficial que os está treinando, of the e training depois quando eles officer, vão treinar outros, and when eles they go usam train essa others, mesma expressão que Gideão usou. they use the same expression that Isso, Gideon used. inclusive, eu vi isso em hebraico lá no campo de treinamento. I saw this in Hebrew in the training camp. Verso 17 do capítulo 7. Verse 17 of chapter 7. E disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. He said unto them, look on me and do likewise. Isso está escrito em todos os campos de treinamento de tropa de This Israel is até written hoje. in every training camp of Israel until today. Olhai para mim. Look on me. A importância do líder. The importance of the Quando a leader. pessoa tira os olhos do seu líder, When you take e away começa your a olhar eyes para from your outras leader coisas, and you look at other ela vai things, começar a arrumar problemas you no start meio. finding problems. Olha in para this. mim. O que eu Look fizer, at me. vocês fazem. And do E a likewise. ordem era o seguinte: And the commandment was, quando chegar a hora, when the nós time vamos is right, partir o jarro. we will break the E jar vamos tocar a trombeta. and blow the E trumpet, vamos dar um grito de guerra. and we will cry a war E o cry. grito de guerra será pelo Senhor e por Gideão. And it shall be for the Lord and Gideon. Esse era o grito, mais nada. Nothing else. Mas só isso. Only this. Só isso. Only Quando você fizer aquilo que Deus manda. when you do E Deus exactly não what exige God coisas commands. grandes de nós.
God does not require Deus great sempre things exige from us. coisas simples, God pequenas, requires que nós podemos small, fazer. simple things that we can E nós accomplish. achamos que é tão simples. And we find it so O que simple. Eliseu disse para Naamã? What did Elisha tell Naaman? Vai no rio e mergulha 7 vezes. Go in the river and dive 7 times. Mergulhar 7 vezes no rio. Dive 7 times. O Naamã ficou indignado. Naaman was upset. Mas lá na minha terra tem rios melhores que esse. In my land, there Esse are riozinho aqui, prettier rivers de than águas this, turvas, of these murky waters. ele nem veio aqui. He Ele didn't disse even assim, eu come achava here. que ele vinha I orar, thought fazer he uma was going oração to come bonita. here and say a beautiful prayer. Afinal, eu sou um general. I am a general. Alguém disse assim para ele, Senhor, I said, Lord, ele não disse nada demais. he didn't tell É you ato de anything fé. difficult. It's an act Mergulha of 7 faith. vezes. Dive 7 times. Pega uma trombeta e um jarro e uma tocha. Take a trumpet, a jar, and a flaming Você não vai torch. ver isso em nenhum outro lugar da história. You won't see this in anywhere else in history. Uma batalha vencida dessa forma. A battle that was Mas overcome. Deus é o Senhor. The Lord Ele is conhece tudo. Ele faz knows assim e everything. vai dar certo. do it and Não it é shall o teu come right. plano. Não é o teu projeto. It's not your project. Não é aquilo que você idealizou. It's not what you Você tem idealize. que confiar em Deus. You need to E believe in você God. tem que tomar conselho com Deus. Take counsel Se on você God. quer ser vencedor, você tem If que you tomar want to be conselho a com Deus. conqueror, you need to take counsel on E God. no verso 20 você vai ver o quê? And in verse 20 you shall see. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas. And the 3 companies blew the trumpets and brake the pitchers and held the lamps in their left A hand. tocha aqui, a trombeta aqui. The flaming lamp on the one side and the jar on the other. E clamaram, espada do Senhor e de Gideão. And they cried out, the sword of the Lord and of Gideon. Estavam ali, irmãos, já estavam lá os midianitas, já tinham tido sonhos lá dentro. The Midianites probably had a dream E alguém already. disse, olha, isso é a mão de Gideão contra nós. This is the hand of Gideon against us. Deus até avisou a eles. God perhaps Você even está mexendo warned com a them. pessoa errada. You are messing up with the wrong No person. meio da noite, In the middle of the night, eles viram aquele barulho, primeiro quebrando o jarro, né? they heard that O brilho, broken jar o brilho noise, das tochas. the som shining da of the trombeta. lamps, Eles imaginaram alguma coisa extraordinária. sound of the trumpet. They E era probably mesmo. imagined something interesting. E eles ficaram tão atrapalhados And they were so que eles se confused mataram a eles mesmos. that they killed each other. Sabe, os teus inimigos vão se matar sozinhos. Your enemies will kill each other. Deus está dizendo para você, os teus inimigos vão se God is destruir telling you sozinhos. today that your enemies will destroy Eles sozinhos vão themselves. se destruir. By their own hands, Se they shall você destroy erguer a themselves. tocha, If you é a raise the presença do flaming Espírito torch, which is Santo the na tua presence vida. of the Holy Spirit in your Se life. você tocar a trombeta que If you fala, blow the fala trumpet, da palavra de Deus, talks about the word of God, você vai ver os teus inimigos vão se destruir sozinhos. your enemies will destroy themselves. Aqui não teve jejum nem oração. There's no need for Não teve fasting nada. and prayer here. Cada vitória vai ser diferente. Every victory will be Deus different. tem um plano para cada God vida. has a plan for every life. Diz aqui o verso 22. Verse Capítulo 22 or verse 7. Assim o Senhor pôs em fuga os midianitas diante dos israelitas e o acampamento deles foi derrotado por completo. And the 300 blew the trumpets, and the Lord set every man's swords against his fellow, every throughout the host, and the host fled. No decorrer da peleja, During durante a the luta, fight, você não deve esperar que teus amigos e tua família te apoiem. don't wait for your friends and family to Você give vai- you support. Possivelmente ficar decepcionado. Possibly you will be let down. Eu não vou poder ler tudo agora, I can't read all senão now. vocês vão almoçar muito tarde hoje. Otherwise, you're going to have lunch very Eu já late. estou, já tem que aqui está ficando já assim, com cara branca. Já. Some people here already turning white. Mas está lá no capítulo 8. But it's there on chapter 8. Ele foi contestado por tribos que ele estava libertando. He was contested Ele teve que parar para By poder the se very humilhar diante tribes deles. that he was delivering. He had to Seu humble himself irmão before Efraim, them. que era irmão, eles eram irmãos, tribos irmãs. You know, Ephraim and Manasseh were brothers. Ele teve que dizer, não, mas vocês são maiores, vocês são melhores, vocês fizeram mais do que eu. Ah, but you are great and you did more than me.
Depois disso, ele pede ajuda Then he em duas asked for help cidades for 2 cities. e não deram ajuda para ele. And they didn't offer him Isso help. está lá no capítulo 8. It's there on chapter 8. Mas você tem que entender uma coisa, You need to understand something. porque o nosso assunto é Rehobote. The main subject is Rehoboth. E ele não era exatamente, ele não era um peregrino como Isaac, He wasn't a foreigner like Isaac. ele não era um enjeitado como Mefibosete, He wasn't rejected ele não like era um Mephibosheth. levita como Obed-edom, He wasn't a Levite like Obed-edom. ele era um agricultor da menor família, da menor tribo. He was a farmer of the smallest tribe, Nem the era um smallest soldado, não era family. guerreiro. He wasn't even a warrior himself. Mas quando ele termina toda a sua batalha, But when he ends his battle, ele chega assim com pessoas que ele tinha ajudado a vencer e também que ele tinha vencido. he came to people that he Está lá helped no overcome. versículo 24 do capítulo 8. There on verse 24 of chapter 8. 24, 25 e 26, você pode ver. 24, 25, 26. Ele disse-lhes mais, Gedeão, And Gideon said unto uma them, petição eu quero fazer para vocês. I would desire a request of you, Vocês me deem, cada um de vós, os pendentes do seu despojo. that you would give me every man the earrings of his Quer dizer, prey, daquilo que eles tinham, portanto, coletado, né? that which they had Eu collected. só quero os pendentes de ouro. Only the earrings. E disseram eles, de boa And vontade, they answered, nós te daremos. we will willingly give them. Também tinha que dar mesmo, viu? And they had to Ele já tinha trilhado 2 cidades. because they had already Ele destroyed já 2 tinha cities. feito lá, leia, você vê que ele tinha passado 2 cidades lá mesmo. Eles passaram mal na mão dele. 2 cities were defeated by Gideon Porque ele pediu pão e negaram. because they didn't Ele give falou, him bread. eu só quero os pendentes. Ele não queria barras de ouro. He didn't want Ele não queria Gold joias bars. de luxo. or Eu só jewelry. quero os pendentes. I just want Porque the eles, como eram earrings ismaelitas, because they were os homens Ishmaelites. usavam brinco. Pendente aqui é brinco. Usavam Yeah. brinco na The orelha. e usavam Ishmaelites aqui também wore an no nariz. earring in the nose and Eram the ismaelitas. ears. They were Ishmaelites. Judeus não usavam essas coisas. Jews would not wearing those things. Se alguém tem dúvida, depois me chama em particular, eu vou te explicar por que a Bíblia diz que homem não deve usar essas coisas. I'll explain to you in particular why a man Eu should vejo homem not agora wear com earrings. um brinco, 3 logo pendurado no outro. I see men now with 3 earrings on. E aí, quem não lê a Bíblia, And he who does not read the vê Bible, aquilo, mas o Neymar tem 3 brincos de cada lado. but Neymar has 3 earrings on each side. Problema dele. That's Neymar's problem. Você não é filho do Neymar. You're not the son Você of não é servo Neymar. do Neymar, você é servo de Deus. You're a servant of God. E o homem que é servo de Deus, eu provo na Bíblia que você não I deve prove to usar you penduricalho nenhum. That you shouldn't wear Meu earrings in your Bible. Está na Bíblia. It's in the Bible. Aqui, por isso que está aqui com clareza, porque tinham pendente de ouro por quanto eram ismaelitas. For they had golden earrings because they were Você não é Ishmaelites. Você é descendente de Israel. You are descendant of Israel. E aí puseram lá uma lona, uma coisa e puseram lá os pendentes de ouro. And they gave him these E earrings. o peso dos pendentes, verso 26, And the weight of the golden earring, 1.700 ciclos de ouro. 1,700 Fora os shekels of ornamentos gold, e as cadeias e tudo mais. beside ornaments and collars and purple Só raiment. os brincos. Only the earrings. Olha, irmãos, eu não fiz conta do resto. I didn't Só account fiz the disso rest. aí. 1.700 ciclos dá 1,700 aproximadamente shekels. 20 quilos de ouro. It's about 20 Ao kilograms peso de of hoje, gold. ao preço de hoje, Today's a price, bagatela, $3 milhões. it's about $3 million. Para quem era um pequeno agricultor, For he who malhava was trigo a no small lagar, farmer threshing the wheat in volta the com wine $3 press, milhões no bolso, comes back with $3 million in his teve ou back não teve um pocket. reobote na vida dele? Didn't have a Teve um real alargamento. Yes, he had a Alargamento porque confiou no Senhor. because he trusted in the Você Lord. tem que romper com tradições da You have to família. break through Você tem family que traditions, quebrar isso da tua vida. break Você tem through que in your tirar life, aquilo que não é de Deus da tua vida. take away what Você is tem not que from God in your life, trazer santidade para a tua and casa. bring holiness. E eu concluo to your agora, household. pedindo que vocês se colocam de pé. I want you to stand up. As lições que extraímos da história de Gedeão. The lessons we draw from the life Deus of vê Gideon. além das nossas limitações. God sees beyond our limitations. A vitória vem de Deus e não da nossa força.
The victory comes from the Lord, not of our Obediência strength. gera milagres. Obedience generates miracles. Deus usa o que temos. God uses what Você we não have. tem que se endividar para conseguir You nada. don't have to go into debt Deus usa to o que conquer. temos. God uses what E we a história de have. Gideão é um lembrete poderoso And the story of Gideon de que is a Deus great usa os reminder improváveis that the God uses para the cumprir os seus improbable planos. to E eu accomplish quero His encerrar plans. com aquilo que eu comecei. And I want to end with what O I started. sucesso de uma pessoa The success of a não se person mede pelo dinheiro que tem, cannot be measured pela by the amount fortuna of que money or acumulou, fortune that has ou accumulated pelos bens que possui, or by its inheritance it possesses, mas sim pelos objetivos que conseguiu alcançar na sua by vida. the objectives it has accomplished during his De life. um pequeno lavrador From a small farmer para um homem agora cheio de riquezas. to a man filled with riches. Com um pedido só. A Ele não single pediu muito. request. He didn't ask much. Ele tinha direito a exigir uma parte do despojo. He could have asked for a Mas great eu só part quero of the os spoil. pendentes dos ismaelitas. I only want the earrings of the Ishmaelites. Uma coisa para você. Something for you. Os ismaelitas vão trazer riqueza para a tua vida. The Ishmaelites will bring, Eles não gostam de você. amen. The Ishmaelites do not like you, Eles vão trazer riqueza para a tua but they vida. will bring fortune to your É life. do ouro deles que Deus vai te It's abençoar. from their gold that God will bless you. Anda no caminho do Senhor. Walk Anda na in linha. the way of the Anda Lord. na reta. Walk straight to the Obedece Lord. ao teu Deus. Obey E your você God, vai ver Deus fazer and you will milagres. see God do miracles. Aleluia. Amen. Vou deixar essa parte com a pastora Nádia. I'll leave this part with Pastor Nadia. Amém, irmãos. Eu sei que foi tocado para essa. Every tribe and tongue, all for your glory. Till every soul is one. Pode tirar da frente. Presentation. Depois eles vão louvar a Deus. Then they worship the Lord. Children, we are Christians. Children, we are Christians. P, P. Passover lamb remembers sacrifice and grace. A, A. For ancient promise fulfilled in time and place. S, S. Shadow of the cross where love was shown. S, Stone rolled back from the borrowed tomb. O, Oh, over the victory won by Jesus Christ. V, B. Veil torn white, bring up a new. you begin. E, E. Antichrist and break of angel. R, R. Rising Lord the life for you. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided.
Hosanna to the King. May the branches of the trees before him. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Shout Hosanna, Hosanna. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Shout Hosanna, Hosanna. Here comes Jesus, rising up in glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. His harvest coming from His glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down. Shout Hosanna, Hosanna. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down. Shout Hosanna, shout Hosanna, Hosanna. Now we say, the way to the light. Meu irmão, minha irmã, que é o contribuinte. Que você lembre que só estamos aqui hoje porque um dia Ele, o nosso Jesus, Ele entrou em Jerusalém não para reinar, mas sim para dar a sua vida. Deus vos abençoe a todos. A irmã Isabel, que cuida das crianças, ensaiou com eles, não foi? Sim. Daqui a pouco vão apresentar. Alô? Vamos cumprimentar os irmãos. Digo a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é Manica. São as crianças de Manica. Amém. Vão cantar. Amém. O Senhor é o meu pastor. Nada, nada me faltará. Nada, 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 nada me faltará. Resgate, a sua oferta faz muita diferença e socorre estes irmãos. Deus abençoe a sua vida.